A história dos conflitos armados é, em sua essência, a história da tecnologia e de sua aplicação tática. Cada era de combate foi definida pelas ferramentas disponíveis e pela doutrina que rege a seu uso. No século XX, a ascensão da guerra mecanizada, com seus tanques, aviões e artilharia de longo alcance, parecia ter relegado o soldado de infantaria a um papel secundário. Ele era a peça que ocupava o terreno, mas as batalhas, acreditava-se, eram vencidas pelas grandes máquinas de guerra. Contudo, a realidade no campo de batalha provava repetidamente que, apesar do avanço tecnológico, o elemento decisivo para controlar um território, para tomar uma colina ou para limpar um vilarejo, continuava a ser o combatente individual. A Segunda Guerra Mundial testou essa realidade em uma escala sem precedentes, em frentes que iam de desertos abertos a selvas densas e cidades em ruínas. Foi nesse cenário que uma nova percepção começou a tomar forma nos escalões de comando do exército americano. A eficácia de um exército não dependia apenas do número de divisões ou da potência de seus blindados, mas da capacidade de combate de sua menor unidade, o esquadrão de fuzileiros. E a capacidade desse esquadrão era a soma direta do poder de fogo que cada um de seus homens conseguia projetar sobre o inimigo. A observação de um comandante experiente sobre um único soldado, portanto, não era um evento trivial. Era uma análise tática em sua forma mais pura. Ao olhar para aquele jovem fuzileiro, o general não via apenas um recruta, mas a representação de uma mudança fundamental na equação do combate. Ele via a materialização de uma decisão estratégica tomada anos antes, em salas de projeto e campos de prova distantes da linha de frente. O que ele via não era apenas um fuzil. Era uma redefinição do papel daquele soldado no campo de batalha. Por décadas, a infantaria mundial foi equipada com fuzis de ferrolho, armas precisas e confiáveis, mas que impunham um ritmo lento e metódico ao combate. Cada disparo exigia uma ação manual para ejetar o cartucho usado e carregar um novo. Essa pausa, por mais breve que fosse, criava janelas de oportunidade para o inimigo se mover, responder ao fogo ou reposicionar-se. O combate era uma sequência de ações e reações pontuais. Mas o soldado à sua frente segurava algo diferente. Ele empunhava uma ferramenta que eliminava essa pausa. Ele representava uma nova doutrina, onde o fogo poderia ser contínuo, supressivo e avassalador. A visão do general era a de um multiplicador de força. Um único homem, equipado com um fuzil semiautomático, poderia gerar uma cadência de tiro que, até então, exigiria 2 ou 3 soldados com armas de ferrolho para igualar. Um esquadrão inteiro, com essa mesma capacidade, transformava-se em uma base de fogo móvel, capaz de fixar e dominar posições inimigas com uma eficiência nunca antes vista. A diferença não era apenas quantitativa, em número de projéteis disparados por minuto, era qualitativa. Significava tomar a iniciativa e mantê-la. Significava que os ataques poderiam ser mais fluidos e as defesas, mais resilientes. O poder de fogo, concentrado nas mãos certas e com a ferramenta certa, deixava de ser um mero suporte para se tornar o principal instrumento de manobra e vitória. Naquele momento, em meio ao caos da maior guerra da história, ficava claro que uma revolução tática estava em curso, e ela não começava nos mapas estratégicos dos quartéis generais, mas ali, no nível do pelotão, na ponta dos dedos de cada soldado americano. O ano de 1942 encontra o mundo mergulhado em um conflito de escala global. Das estepes congeladas da frente oriental às selvas impenetráveis do Pacífico, e através dos desertos do norte da África, a vasta maioria dos soldados de infantaria marchava e lutava ao ritmo de um mecanismo que definia a guerra há mais de meio século, o fuzil de ação por ferrolho. Essa tecnologia não era uma relíquia, mas o padrão militar estabelecido, o pilar sobre o qual se construíam as doutrinas táticas de todas as grandes potências. A operação era universalmente compreendida e praticada. Após cada disparo, o soldado precisava executar uma sequência deliberada de movimentos manuais, girar a alavanca do ferrolho para cima, puxá-la com força para trás para extrair e ejetar o estojo do cartucho deflagrado, empurrá-la para frente para inserir uma nova munição na câmara e, finalmente, travar o mecanismo para baixo. Só então a arma estava pronta para o próximo tiro. Essa cadência mecânica ditava o ritmo do combate terrestre. O fogo de um pelotão não era um fluxo contínuo, mas uma série de pulsos. Havia o som da descarga inicial, seguido por um breve, mas crítico, momento de silêncio relativo, enquanto dezenas de homens operavam seus mecanismos. Era nessa pausa que o inimigo se movia, que os oficiais gritavam ordens, que o campo de batalha respirava antes da próxima onda de disparos. Para os estrategistas, essa limitação era um fato fundamental da guerra. A infantaria fornecia fogo de precisão, mas de forma intermitente.
A supressão contínua era tarefa das metralhadoras, armas pesadas e de posição fixa, que exigiam uma guarnição para operar. O soldado comum era uma unidade de fogo individual e descontínua. Na Alemanha, a espinha dorsal da Wehrmacht era o Karabiner 98K, uma evolução refinada e encurtada do lendário Geuer 98 da Primeira Guerra Mundial. Era uma arma robusta, extremamente precisa e confiável, o epítome da engenharia alemã. Cada soldado alemão era treinado exaustivamente em seu manejo, transformando a sequência de movimentos do ferrolho em um ato reflexo. Do outro lado da Europa, o Exército Vermelho Soviético confiava no Mosin Nagant, um fuzil ainda mais antigo, projetado no final do século XIX. Era uma arma rústica, pesada e notoriamente resistente, capaz de funcionar em meio à lama, ao gelo e à negligência, características essenciais para o exército de conscritos massivo que enfrentava a invasão alemã. No Pacífico, as tropas imperiais japonesas utilizavam o fuzil Arizaka, conhecido por sua simplicidade e confiabilidade em condições de extrema umidade. Mesmo os britânicos, com seu Short Magazine Linfield, ou SMLE, operavam dentro desse mesmo paradigma. Embora seu fuzil tivesse uma vantagem notável, um carregador de 10 cartuchos e uma ação de ferrolho excepcionalmente suave que permitia a um soldado bem treinado atingir uma alta cadência de tiro, a chamada Mad Minute, ele ainda exigia uma operação manual para cada disparo. Era o mais rápido entre os lentos, mas fundamentalmente, pertencia à mesma família filosófica e mecânica. Essa era a realidade do campo de batalha em 1942. Um mundo onde a velocidade do combate de infantaria era limitada pela velocidade da mão humana. Cada assalto, cada defesa e cada emboscada eram calculados com base nesse ritmo metódico e previsível. Era um sistema testado e comprovado, que havia vencido e perdido guerras por gerações. Ninguém esperava que ele fosse fundamentalmente desafiado, muito menos tornado obsoleto no meio do maior conflito da história. Mas os Estados Unidos entraram no conflito com uma filosofia fundamentalmente diferente. Essa nova abordagem não nasceu no calor da batalha em 1942, mas foi forjada durante as décadas de paz que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. Os estrategistas americanos, analisando os impasses sangrentos das trincheiras europeias, concluíram que o poder de fogo do soldado de infantaria individual precisava ser drasticamente aumentado. A busca por um substituto para o confiável, porém lento, fuzil de ferrolho M1903 Springfield tornou-se uma prioridade para o Departamento de Artilharia do Exército. O objetivo era claro: encontrar um fuzil semiautomático robusto e confiável suficiente para ser produzido em massa e distribuído a todas as tropas. O epicentro dessa revolução tecnológica foi a Springfield Armory, em Massachusetts, e o trabalho incansável de um projetista civil de origem canadense chamado John Cantius Garand. Por mais de 15 anos, Garand dedicou-se a aperfeiçoar um sistema que pudesse suportar as duras condições do combate real. Seu projeto, um fuzil operado a gás com um ferrolho rotativo, passou por inúmeros testes e refinamentos, competindo contra diversos outros protótipos. A decisão final do Exército, no entanto, não foi apressada. Foi o resultado de um dos programas de testes mais rigorosos já conduzidos por uma força militar. Finalmente, em 1936, anos antes da primeira bomba cair sobre a Polônia, o projeto de Garand foi oficialmente adotado como US Rifle, calibre .30, M1. A decisão crucial, no entanto, não foi apenas a de adotar um fuzil semiautomático, mas de torná-lo a arma padrão para cada fuzileiro. Esta era a verdadeira mudança de paradigma. Enquanto outras nações, como a União Soviética com o SVT-40 e a Alemanha com o Geuer-43, desenvolveriam seus próprios fuzis semiautomáticos, eles os distribuíam em números limitados, frequentemente para unidades especializadas ou suboficiais. Eram vistos como armas complementares, não como a espinha dorsal da infantaria. Os Estados Unidos, por outro lado, comprometeram-se com o rearmamento completo e em larga escala. Eles não deram aos seus soldados uma simples melhoria, eles padronizaram uma nova forma de lutar. Para transformar essa decisão em realidade, foi necessária uma mobilização industrial sem precedentes. A Springfield Armory, o berço do fuzil, liderou o esforço, mas logo ficou claro que sua capacidade seria insuficiente para atender a demanda da guerra iminente. O governo então contratou a Winchester Repiating Arms Company para também iniciar a produção em massa. As linhas de montagem operavam incessantemente, transformando blocos de aço e nogueira em instrumentos de combate precisos e duráveis. A complexidade do M1 Garand exigia novas técnicas de fabricação e um rigoroso controle de qualidade para garantir que cada peça, de cada fuzil, fosse intercambiável. O resultado foi que,
Quando as tropas americanas desembarcaram em massa na Europa e no Pacífico, elas não traziam apenas uma vantagem tecnológica. Elas introduziram o tiro semiautomático como a norma, não a exceção, elevando instantaneamente o ritmo de combate de cada esquadra. O M1 Garand não era apenas uma arma. Era a padronização de um novo ritmo de guerra, uma cadência mais rápida que em breve ecoaria por todos os campos de batalha do mundo. A diferença tática entre o M1 Garand e os fuzis de ferrolho não era uma questão sutil, a ser percebida apenas por especialistas em balística. No campo de batalha, era uma realidade imediata e fundamental, que redefinia os termos de cada confronto de infantaria. Para um soldado alemão equipado com um Karabiner 98K ou um soldado japonês com um Arisaka, cada disparo era o início de um ciclo mecânico que o desconectava momentaneamente do combate. Após pressionar o gatilho, ele precisava baixar a arma da linha divisada, operar manualmente o ferrolho para ejetar o cartucho vazio e carregar o próximo, e só então reposicionar a arma no ombro para readquirir seu alvo. Esse processo, mesmo para o soldado mais treinado, criava uma pausa mensurável, uma janela de vulnerabilidade. O fuzileiro americano, por outro lado, operava sob uma lógica completamente diferente. Após o primeiro disparo, o sistema operado a gás do M1 Garand executava todo o ciclo de recarga de forma automática e instantânea. O estojo era ejetado, um novo cartucho era inserido na câmara e o ferrolho se fechava, tudo em uma fração de segundo. O soldado não precisava mover as mãos da posição de tiro nem desviar os olhos do alvo. Sua atenção permanecia no campo de batalha, não no mecanismo da arma. O único movimento necessário para o disparo seguinte era simplesmente pressionar o gatilho outra vez. Essa distinção mecânica se traduzia diretamente em uma disparidade avassaladora no volume de fogo que uma única unidade de infantaria poderia gerar. Em termos práticos, a cadência de tiro era dramaticamente superior. Um soldado treinado com um fuzil de ferrolho padrão poderia, em condições ideais de combate, efetuar de 10 a 15 disparos por minuto. Já um soldado com Garand podia realisticamente sustentar uma cadência de 30 a 40 disparos no mesmo período, mantendo a precisão. Isso significava que, para cada tiro disparado por um fuzileiro do eixo, o soldado americano podia responder com 3 ou 4. Em um combate de esquadrão, essa matemática se multiplicava, criando uma cortina de fogo que era psicologicamente e taticamente esmagadora. O fogo americano não chegava em salvas previsíveis, intercaladas por pausas. Ele chegava como um fluxo constante e sobreposto, que mantinha o inimigo sob cobertura e incapaz de retaliar efetivamente. Essa capacidade de manter a pressão transferia a iniciativa do combate para o lado americano. O soldado do eixo era forçado a uma postura reativa, esperando por uma brecha no fogo que raramente surgia. Enquanto isso, os americanos podiam ditar o ritmo do engajamento. A doutrina de fogo e movimento, um pilar das táticas de pequenas unidades, foi amplificada a um novo nível. Parte de um esquadrão podia facilmente fixar uma posição inimiga com fogo de supressão contínuo, permitindo que a outra parte manobrasse para flanquear o adversário. Cada fuzileiro, com seu Garand, tornava-se uma base de fogo móvel e eficaz. Menos tempo gasto em recarga significava mais tempo controlando o terreno, suprimindo o inimigo e avançando para posições vantajosas. O controle do campo de batalha não era mais definido apenas por quem tinha melhor posição, mas por quem conseguia manter a pressão de forma incessante, e o M1 Garand garantia que essa vantagem estivesse, na maioria das vezes, nas mãos dos americanos. O segredo da superioridade do M1 Garand não residia em um único componente, mas na forma como seu projeto integrava um sistema de alimentação fundamentalmente mais eficiente. No centro dessa inovação estava uma peça de engenharia ao mesmo tempo simples e radical, um clipe de metal que continha 8 cartuchos. Esta solução contrastava diretamente com os métodos de carregamento da esmagadora maioria dos fuzis de ferrolho da época, que dependiam de pentes, conhecidos como stripper clips, para alimentar um depósito interno fixo, geralmente com capacidade para 5 cartuchos. A operação de um pente exigia que o soldado alinhasse as ranhuras do pente com as guias da arma e empurrasse os cartuchos para dentro do depósito, um processo que, sob o estresse do combate, era propenso a falhas e consumia tempo precioso. O sistema do Garand eliminava essa complexidade. O seu clipe, tecnicamente chamado de clip em block, era uma chapa de aço estampada que mantinha os 8 cartuchos em uma única unidade pré-carregada. Para carregar a arma, o soldado simplesmente abria o ferrolho, que ficava travado na retaguarda, e inseria o clipe inteiro diretamente no depósito interno da arma, de cima para baixo. Com uma pressão firme do polegar, o clipe se encaixava no lugar, e o ferrolho avançava automaticamente, carregando o primeiro cartucho na câmara e deixando a arma pronta para o disparo.
O processo inteiro levava apenas alguns segundos. Essa velocidade de recarga era, por si só, uma vantagem tática monumental. A matemática da superioridade começava com a capacidade. O Garand oferecia 8 tiros antes de precisar de uma recarga, um aumento de 60% em relação aos 5 tiros dos fuzis Karabiner 98K alemão e Arisaka japonês. Esses 3 tiros extras, por si só, podiam ser a diferença entre suprimir uma posição inimiga ou ser suprimido por ela. Mas a vantagem ia além da simples contagem de munição. O poder de fogo entregue era imenso. Cada um desses 8 cartuchos era o .3006 Springfield, uma munição militar de plena potência, conhecida por seu longo alcance, precisão e poder de parada. O Garand não sacrificava a letalidade em troca da cadência de tiro. Ele entregava as duas coisas simultaneamente. Quando se analisa a cadência de tiro prática em combate, a disparidade se torna ainda mais evidente. Um soldado com um fuzil de ferrolho, considerando o tempo para mirar, atirar e operar o mecanismo manualmente, atingia uma média de 10 a 15 disparos por minuto. Um fuzileiro com Garand, livre da necessidade de operar um ferrolho, podia facilmente sustentar 30 disparos precisos no mesmo intervalo de tempo. Em termos práticos, isso significava que a cadência de tiro de um soldado americano era, no mínimo, o dobro da de seu adversário. Um esquadrão americano de 12 homens podia, portanto, gerar um volume de fogo equivalente ao de 24 soldados inimigos, ou mais. Essa vantagem numérica não era linear, era exponencial. O fogo contínuo de múltiplos Garands criava um efeito de supressão sobreposto, no qual as pausas de um atirador eram cobertas pelos disparos de seus companheiros. Para as tropas do eixo, isso significava que nunca havia uma janela segura para levantar a cabeça, para reposicionar uma metralhadora ou para lançar um contra-ataque. O Garand não era apenas mais rápido, ele alterava a dinâmica do confronto, permitindo que as unidades americanas fixassem o inimigo com uma intensidade de fogo que, até então, era exclusiva das metralhadoras de apoio. O coração de aço do Garand, seu clipe de 8 cartuchos, não era apenas um mecanismo de alimentação. Era um multiplicador de força que tornava cada soldado exponencialmente mais letal, reescrevendo a aritmética do campo de batalha a cada gatilhada. A vantagem tecnológica do M1 Garand não foi um privilégio reservado a unidades de elite ou a tropas de operações especiais. Sua verdadeira força, o fator que o transformou de uma simples arma superior em um elemento estratégico, foi sua onipresença. A decisão do comando americano não foi apenas a de adotar um fuzil semiautomático, mas a de torná-lo a arma padrão para a totalidade de suas forças de infantaria. Isso significava que a superioridade de fogo não seria uma vantagem pontual em determinados setores, mas uma característica fundamental e constante de cada pelotão americano em todas as frentes de batalha. Para alcançar esse objetivo, foi necessária uma mobilização industrial de uma escala que o mundo raramente havia visto. A produção em massa do M1 Garand foi uma tarefa monumental. Diferente de um fuzil de ferrolho, com suas poucas peças móveis e design simples, o Garand era uma máquina complexa, composta por dezenas de componentes de alta precisão que precisavam operar em perfeita harmonia sob as piores condições imagináveis. A Springfield Armory, o berço do projeto, e a Winchester Repeating Arms Company, contratada para aumentar a capacidade produtiva, tornaram-se os centros de um esforço industrial massivo. As linhas de produção operavam em um ritmo contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entre 1936 e o final da guerra em 1945, mais de 5,4 milhões de unidades foram fabricadas. Esse número, por si só, é impressionante, mas ele representa algo mais profundo: a capacidade de uma nação de transformar um projeto de engenharia avançado em um item de produção em massa, sem sacrificar a qualidade ou a confiabilidade. Essa torrente de aço e madeira precisava então cruzar oceanos para chegar às mãos dos soldados. A logística por trás da distribuição do M1 Garand foi um feito em si. Caixas de madeira, cada uma contendo 10 fuzis novos envoltos em papel encerado, eram empilhadas em docas de portos da costa leste, prontas para a perigosa travessia do Atlântico. Os navios dos comboios, sob a ameaça constante dos submarinos alemães, transportavam essas armas para a Grã-Bretanha, onde as divisões se preparavam para a invasão da Europa. Outras remessas seguiam para o sul, para equipar as tropas que lutavam nas campanhas do norte da África e da Itália. Simultaneamente, do outro lado do continente, uma corrente logística igualmente robusta fluía através do vasto Oceano Pacífico, levando os Garands para as mãos dos fuzileiros navais e soldados do exército que lutavam de ilha em ilha, de Guadalcanal a Okinawa. O impacto de equipar divisões inteiras com esta arma foi imediato.
A chegada de um soldado americano a um teatro de operações significava a introdução de um novo nível de poder de fogo. Enquanto outras nações distribuíam seus fuzis semiautomáticos de forma limitada, como o Geuer-43 alemão ou o SVT-40 soviético, os Estados Unidos garantiram que praticamente todo fuzileiro estivesse armado com Garand. Essa padronização criou uma uniformidade tática que os exércitos do eixo não conseguiam igualar. Um esquadrão americano não dependia apenas de sua metralhadora de apoio para o fogo de supressão. Cada um de seus membros contribuía para uma base de fogo contínua e avassaladora. A América não apenas inventou uma arma melhor. Ela entregou em uma escala industrial que alterou fundamentalmente o equilíbrio de poder no nível mais básico do combate. A força da indústria americana tornou-se uma arma por si só, garantindo que a vantagem tática do M1 Garand fosse sentida em todas as batalhas, em todas as frentes da guerra. Com essa nova cadência de combate, veio uma assinatura sonora que se tornaria uma das mais reconhecidas de toda a história militar. Não era o estrondo da detonação nem o zunido do projétil, mas um som agudo, metálico e inconfundível que ocorria ao final de cada ciclo de disparos, o ping característico do M1 Garand. Esse som, que ecoou por todos os teatros de operação, de praias do Pacífico a florestas europeias, era mais do que um simples ruído mecânico. Era um marcador auditivo com profundas implicações táticas e psicológicas, tanto para quem ouvia como um sinal de ação quanto para quem o interpretava como uma janela de oportunidade. A origem deste som era uma consequência direta e intencional do projeto de seu sistema de alimentação. O clipe em bloco de aço, que continha os 8 cartuchos, não era apenas um carregador, mas uma parte integrante do mecanismo da arma. Ele permanecia dentro do depósito interno durante todo o ciclo de disparos, guiando cada cartucho para a câmara. Quando o 8º e último projétil era disparado, a mola do seguidor de cartuchos exercia sua pressão final não mais sobre uma munição, mas sobre o próprio clipe vazio. No movimento de recuo do ferrolho, o mecanismo de ejeção era acionado, lançando o clipe de aço para cima e para fora da arma com força considerável. Era o impacto do mecanismo e a ressonância do metal do clipe sendo expelido no ar que produzia aquele som agudo e claro, o famoso ping. Para o soldado americano, o som tornou-se um marcador auditivo familiar e funcional. No caos ensurdecedor de um combate, onde a contagem manual de disparos era impraticável, o ping servia como uma confirmação tátil e sonora inequívoca de que sua arma estava vazia e precisava ser recarregada. Era um sinal para ação imediata, pegar um novo clipe do cinturão e, em um movimento treinado à exaustão, inseri-lo na arma para voltar ao combate. Para muitos veteranos, era o som da confiabilidade, a prova de que o mecanismo havia funcionado perfeitamente por 8 disparos consecutivos. Em meio aos ruídos da guerra, o ping era o som particular de sua ferramenta de trabalho, um som que pertencia exclusivamente ao seu lado do campo de batalha. Contudo, uma lenda popular e duradoura surgiu em torno deste som, sugerindo que ele era uma vulnerabilidade fatal. A história, repetida em inúmeros relatos e obras de ficção, afirma que as tropas alemãs e japonesas eram treinadas para ouvir o ping, e naquele exato momento, lançaram um ataque, sabendo que o fuzileiro americano estava com a arma descarregada. Embora essa narrativa seja dramaticamente atraente, a realidade tática do campo de batalha torna sua aplicação prática altamente improvável na maioria das situações. Em primeiro lugar, o ambiente de combate raramente era silencioso o suficiente para que um som tão breve e agudo pudesse ser claramente distinguido em meio a explosões de morteiros, rajadas de metralhadoras e os disparos de outros fuzis. Além disso, a premissa de que um único ping sinalizava uma vulnerabilidade coletiva ignora a doutrina de combate americana. Um esquadrão de fuzileiros não disparava em uníssono. O fogo era escalonado, com diferentes soldados em diferentes pontos de seu ciclo de 8 disparos. Enquanto um soldado estava recarregando, seus companheiros ao lado continuavam a fornecer fogo de supressão contínuo. Um inimigo que se levantasse para atacar ao ouvir um ping provavelmente seria recebido pelo fogo dos outros 7 ou 8 Garands ao redor. Somando-se a isso a velocidade com que um soldado treinado podia recarregar, um processo que levava apenas de 2 a 3 segundos, a janela de oportunidade para o inimigo era perigosamente curta. Atacar com base nesse sinal sonoro seria uma aposta de altíssimo risco com poucas chances de sucesso. Para os aliados, o ping era, portanto, o som da recarga rápida. Para o inimigo, um breve sinal de vulnerabilidade que, na esmagadora maioria das vezes, eles não conseguiam explorar a tempo. A experiência de combate com o M1 Garand era definida por uma interação física e sensorial que o distinguia de qualquer outra arma de infantaria padrão no campo de batalha. Para o soldado americano posicionado atrás de uma cobertura, fosse um talude de terra na Normandia ou o tronco de uma palmeira em Guadalcanal, o fuzil não era um objeto inerte, mas uma extensão de seu corpo e de sua vontade.
Cada disparo era um evento físico controlado. Ao pressionar o gatilho, o recuo transferido para o ombro era firme e substancial, uma consequência direta da potência do cartucho .30-06 Springfield. No entanto, o sistema de operação a gás do fuzil absorvia e distribuía parte dessa energia, tornando o coice controlável e previsível, permitindo que o atirador mantivesse a visada no alvo com mais facilidade para o disparo seguinte. A detonação era um som profundo e ressonante, um ruído de autoridade que se destacava do estalo mais agudo dos fuzis inimigos. A cada disparo, a poeira e os detritos saltavam da cobertura à frente, uma confirmação visual e imediata do impacto da energia do projétil no ambiente. Essa experiência individual, quando multiplicada por um esquadrão inteiro, transformava a dinâmica de um setor. O que começava como recuo no ombro de um único homem se tornava uma força tática avassaladora. O fogo coordenado de múltiplos Garands não era uma série de disparos isolados, mas um fluxo quase contínuo de projéteis. Essa capacidade de gerar um volume de fogo sustentado permitia que as unidades americanas estabelecessem o que é conhecido como superioridade de fogo, um estado tático no qual o volume e a precisão do fogo de uma força são tão intensos que o inimigo é incapaz de se mover, observar ou retaliar eficazmente. Um setor inteiro do campo de batalha podia ser dominado por essa cortina de aço. As posições inimigas, como ninhos de metralhadora ou trincheiras, eram efetivamente neutralizadas, não necessariamente pela destruição, mas pela supressão absoluta. Do outro lado do confronto, a experiência era a antítese da americana. Para o soldado alemão ou japonês, o combate era uma luta constante contra o tempo e o mecanismo de sua própria arma. Cada disparo de seu fuzil de ferrolho era seguido por uma pausa forçada, um intervalo de tempo em que ele era vulnerável e incapaz de responder. Enquanto ele lutava para operar o manípulo de seu rifle, um movimento para cima, para trás, para frente e para baixo, o fogo americano não cessava. Tentar levantar a cabeça para mirar significava expor-se a um fluxo ininterrupto de projéteis. A cadência de tiro americana negava ao inimigo a oportunidade de reagir. Aquele breve momento que ele precisava para operar sua arma era precisamente o momento em que os fuzileiros americanos já estavam efetuando seu segundo, terceiro ou quarto disparo. O combate se tornava uma equação desequilibrada, onde um lado ditava o ritmo com uma sucessão de gatilhadas, enquanto o outro era forçado a uma sequência de movimentos mecânicos lentos e deliberados, cada um deles interrompido pela ameaça iminente de um impacto. A cena, portanto, era de um controle tático completo, estabelecido não por artilharia ou apoio aéreo, mas pelo poder de fogo orgânico da menor unidade de infantaria, dominando o terreno um disparo de cada vez. A capacidade de gerar um volume de fogo contínuo e avassalador não era apenas uma vantagem defensiva para manter o inimigo sob cobertura. Seu verdadeiro potencial transformador foi revelado nas operações ofensivas, onde a habilidade de avançar sob pressão é o fator determinante entre o sucesso e o fracasso. O M1 Garand alterou fundamentalmente a doutrina de combate americana ao dar uma nova e letal eficácia a um dos princípios táticos mais antigos da guerra, a manobra de fogo e movimento. Este conceito, em sua essência, é simples. Uma parte de uma unidade, o elemento de apoio, fixa o inimigo no lugar com fogo de supressão, enquanto a outra parte, o elemento de manobra, utiliza essa cobertura para avançar para uma posição mais vantajosa. Uma vez que o elemento de manobra esteja em posição, os papéis se invertem, e o processo se repete, permitindo que a unidade avance de forma incremental e segura pelo campo de batalha. Com fuzis de ferrolho, a execução dessa tática era inerentemente arriscada. O fogo de supressão do elemento de apoio era intermitente, ocorrendo em salvas pontuadas por pausas para recarga manual dos mecanismos. Essas breves janelas de silêncio eram períodos de extrema vulnerabilidade para os soldados que avançavam. O inimigo, treinado para explorar exatamente essas pausas, podia usar esses momentos para levantar a cabeça, adquirir alvos e disparar contra o elemento de manobra exposto. O avanço era, portanto, um processo lento, deliberado e perigoso, uma série de corridas curtas entre momentos de incerteza. A fluidez do ataque era constantemente interrompida pela limitação mecânica das armas. A introdução do M1 Garand em escala massiva eliminou essa limitação fundamental. Com a capacidade de disparar 8 tiros tão rápido quanto um soldado podia pressionar o gatilho, o fogo de supressão do elemento de apoio tornou-se um fluxo quase ininterrupto. As pausas para a recarga de um soldado eram cobertas pelos disparos contínuos de seus companheiros. Para o inimigo, a cortina de fogo não apresentava mais janelas previsíveis de oportunidade. A pressão era constante, forçando-os a permanecerem abrigados e tornando extremamente difícil retaliar contra os soldados que avançavam. Os ataques americanos ganharam, assim, uma fluidez nunca antes vista.
O avanço deixou de ser uma série de arranques e paradas hesitantes e se tornou um movimento mais contínuo e confiante. Essa nova capacidade transformou a própria natureza do esquadrão de fuzileiros. Tradicionalmente, o fogo de supressão era a principal responsabilidade da metralhadora de apoio da unidade, uma arma pesada que ditava o posicionamento e o ritmo do avanço. Com o Garand, essa responsabilidade foi descentralizada. Cada fuzileiro individual tornou-se capaz de fornecer fogo de supressão eficaz. Na prática, isso significava que cada soldado se transformava em uma base de fogo móvel. Um esquadrão podia se dividir em equipes menores e mais flexíveis, cada uma capaz de suprimir e manobrar de forma independente, aumentando exponencialmente a complexidade tática para o defensor. O resultado prático foi que os pelotões americanos podiam agora suprimir posições inimigas com uma eficiência avassaladora enquanto manobravam para flanquear ou assaltar. A iniciativa permanecia firmemente nas mãos dos atacantes, que podiam manter o ímpeto do avanço, reduzindo o tempo de exposição ao fogo inimigo e, consequentemente, diminuindo o número de baixas. O M1 Garand não apenas acelerou o soldado, ele acelerou a própria mecânica do ataque. Se o impacto do M1 Garand nas táticas ofensivas americanas foi revolucionário, seu efeito sobre as doutrinas defensivas do eixo foi igualmente devastador. As estratégias de defesa alemãs e japonesas não eram sistemas passivos, eram mecanismos reativos, finamente ajustados para explorar as fraquezas e o ritmo previsível de um inimigo armado com fuzis de ferrolho. O pilar de qualquer posição defensiva alemã, por exemplo, era a metralhadora, notavelmente a MG-42, capaz de produzir uma cadência de tiro assustadora. Os fuzileiros de apoio, armados com seus Karabiner 98K, tinham a função de proteger os flancos da metralhadora e eliminar alvos de oportunidade que aparecessem nos breves intervalos do fogo de assalto inimigo. Toda a estrutura defensiva era construída sobre a premissa de que haveria pausas, momentos em que os atacantes estariam ocupados operando seus ferrolhos. Era nessa janela crítica que a guarnição da metralhadora se reposicionava, que os fuzileiros miravam com precisão e que os suboficiais organizavam contra-ataques locais. O M1 Garand simplesmente apagou essa janela do campo de batalha. Onde os defensores do eixo esperavam um ritmo de fogo pulsante, com picos e vales, eles encontravam um fluxo contínuo e sobreposto de projéteis .3006. A superioridade de fogo gerada por um esquadrão americano significava que a pressão sobre a posição defensiva nunca aliviava. Para a guarnição de uma metralhadora alemã, isso era uma sentença de neutralização. Tentar levantar a cabeça para operar a arma ou para trocar um cano superaquecido significava expor-se a um volume de fogo preciso vindo de múltiplas direções. O fogo americano simplesmente não parava, prendendo os defensores em suas trincheiras e casamatas, transformando suas posições de força em armadilhas. A capacidade de resposta, o elemento central de uma defesa eficaz, era sistematicamente erodida. Essa supressão contínua paralisava a capacidade do inimigo de executar as ações mais básicas da defesa. Um contra-ataque local, projetado para desorganizar um assalto e recuperar a iniciativa, tornava-se uma manobra suicida. Para lançar tal ataque, os soldados precisavam sair de suas coberturas e se mover, mas o fogo incessante dos Garands tornava qualquer movimento em terreno aberto extremamente perigoso. A janela de vulnerabilidade do atacante, que o contra-ataque pretendia explorar, não existia mais. Da mesma forma, no Teatro do Pacífico, as táticas defensivas japonesas, muitas vezes baseadas em posições camufladas e emboscadas de curto alcance, perdiam grande parte de sua eficácia. A capacidade de um esquadrão de fuzileiros navais de saturar uma área suspeita com volume de fogo massivo antes mesmo de confirmar a presença do inimigo podia neutralizar posições defensivas antes que elas tivessem a chance de disparar um único tiro. O resultado final era um desmantelamento fundamental da filosofia defensiva do adversário. As táticas que haviam sido aperfeiçoadas por décadas, baseadas em um entendimento compartilhado do ritmo do combate de infantaria, tornaram-se subitamente obsoletas. Os soldados do eixo eram forçados a permanecer sob cobertura, incapazes de manobrar, de retaliar eficazmente ou de coordenar uma defesa coesa. A iniciativa era completamente cedida aos americanos, que podiam usar sua base de fogo contínua para fixar os defensores enquanto elementos de manobra os flanqueavam e destruíam. O M1 Garand não apenas vencia duelos de tiro, ele quebrava a espinha dorsal da doutrina tática inimiga, garantindo que, uma vez que uma posição fosse engajada pelo fogo americano, sua capacidade de lutar de volta diminuísse a cada segundo que passava. A eficácia de uma arma no campo de batalha é frequentemente medida por estatísticas de desempenho e relatórios técnicos. Contudo, sua verdadeira avaliação reside no julgamento dos comandantes que dependem dela para executar suas estratégias e para a sobrevivência de seus homens.
Poucos endossos na história militar carregam tanto peso quanto atribuído ao M. por um dos generais mais exigentes e bem-sucedidos da Segunda Guerra Mundial. A eficácia do fuzil não passou despercebida pelos seus maiores comandantes, e foi um deles que lhe concedeu seu elogio máximo. O general George S. Patton Jr. era um homem definido pela ação, pela agressividade e por uma aversão visceral a qualquer tipo de ineficiência. Um estudioso da história militar e um proponente ferrenho da guerra de movimento, Patton era, acima de tudo, um comandante de blindados. Sua carreira e sua fama foram construídas sobre a doutrina do avanço rápido e implacável, liderado por colunas de tanques que rompiam as linhas inimigas. Sua filosofia de guerra priorizava a velocidade, o choque e a iniciativa. Portanto, quando um general cuja identidade estava tão intrinsecamente ligada às máquinas de guerra pesada se manifestou sobre uma arma de infantaria, o mundo militar prestou atenção. Em um de seus pronunciamentos mais célebres, Patton, um homem que não era conhecido por meias palavras ou elogios fáceis, descreveu o M. como o maior instrumento de batalha já concebido. Esta não era uma hipérbole casual. Era uma declaração calculada de um comandante que compreendia a sinergia entre todas as partes de sua força de combate. A escolha de palavras é fundamental. Ele não chamou de o melhor fuzil, mas sim de o maior instrumento de batalha. Com isso, ele o elevava a um patamar de importância que transcendia sua categoria, colocando sua contribuição no mesmo nível, ou até acima, da artilharia, dos tanques e das aeronaves que compunham o arsenal moderno. A lógica por trás dessa avaliação extraordinária era puramente tática e pragmática. Patton sabia que seus tanques podiam romper as linhas inimigas, mas não podiam tomar e manter o terreno sozinhos. Essa tarefa crucial cabia à infantaria que os acompanhava. Uma ofensiva blindada só consegue manter seu ímpeto se a infantaria for capaz de eliminar rapidamente os bolsões de resistência, posições antitanque, ninhos de metralhadora e tropas entrincheiradas, que ameaçam os flancos e a retaguarda da coluna de tanques. Com fuzis de ferrolho, essa tarefa seria lenta e custosa, potencialmente paralisando todo o avanço. O M. no entanto, dava à infantaria de Patton a capacidade de suprimir e destruir essas ameaças com uma velocidade e eficiência que complementavam perfeitamente o ritmo de sua guerra mecanizada. Um esquadrão de fuzileiros podia gerar um volume de fogo tão intenso que as equipes antitanque alemãs eram neutralizadas antes mesmo de conseguirem mirar. A infantaria americana não estava mais apenas seguindo os tanques, ela estava lutando ao lado deles, como um parceiro igualmente letal e ágil. O fuzil permitia que seus homens vencessem os confrontos de infantaria de forma decisiva e rápida, garantindo que o avanço do Terceiro Exército através da França, após o desembarque na Normandia, pudesse continuar seu ritmo histórico. O elogio de Patton foi mais do que um simples reconhecimento técnico. Ele se tornou parte da identidade da arma e do soldado que a carregava. Vindo de um líder reverenciado e temido, cujos padrões eram notoriamente elevados, a declaração serviu como uma validação poderosa para os milhões de soldados de infantaria. Deu a eles uma confiança imensa em seu equipamento, a certeza de que carregavam a melhor ferramenta disponível para o trabalho. Esse elogio transformou o M. de uma simples peça de equipamento em um símbolo de superioridade americana, uma identidade de combate que ecoou dos campos de treinamento aos campos de batalha. Para toda uma geração de soldados, as palavras de Patton confirmaram o que eles já sabiam por experiência própria. Nas mãos deles estava, de fato, o maior instrumento de batalha já concebido. A eficácia de uma arma padrão não é medida em um único ambiente, mas em sua capacidade de operar com o mesmo desempenho em todos os teatros de um conflito global. A Segunda Guerra Mundial foi um teste definitivo para qualquer equipamento militar, forçando a funcionar desde as cidades em ruínas da Europa até as ilhas sufocantes do Pacífico. Foi nessa arena de extremos que o M. provou seu valor, demonstrando uma versatilidade que o consolidou como um dos mais importantes instrumentos de batalha da história. Sua combinação de robustez, confiabilidade e poder de fogo tornou a ferramenta adequada para qualquer cenário que a guerra pudesse apresentar. No teatro de operações europeu, o fuzil enfrentou uma variedade de desafios. Após os desembarques na Normandia, as tropas americanas se viram em um labirinto de campos agrícolas cercados por sebes densas e antigas, o chamado bocage. Este terreno criava um cenário de combate claustrofóbico, com linhas de visão extremamente curtas e a constante ameaça de emboscadas. Os confrontos eram súbitos, violentos e ocorriam a distâncias muito próximas. Nesse ambiente, a cadência de tiro lenta de um fuzil de ferrolho era uma desvantagem crítica. A necessidade de operar manualmente o mecanismo após cada disparo consumia segundos preciosos que um soldado simplesmente não tinha. O M. respondia a essa necessidade com uma velocidade de reação incomparável.
Sua capacidade semiautomática permitia que o fuzileiro americano respondesse instantaneamente ao fogo inimigo com múltiplos disparos, suprimindo o agressor e ganhando a iniciativa. Além disso, a potência do cartucho .3006 era capaz de penetrar a densa folhagem e as coberturas leves que caracterizavam o bocage, atingindo alvos que poderiam estar ocultos ao fogo de calibres menores. Meses depois, nas florestas congeladas das Ardenas durante o inverno de 1944, o desafio mudou drasticamente. O inimigo não era apenas o exército alemão, mas também o frio extremo, com temperaturas consistentemente abaixo de zero, neve e gelo. Nessas condições, a confiabilidade mecânica de uma arma é testada ao seu limite absoluto. Lubrificantes congelam, peças de metal contraem e mecanismos finamente ajustados podem falhar. O Garand, no entanto, havia sido projetado para ser robusto. A confiabilidade de seu sistema operado a gás, com tolerâncias que permitiam o funcionamento mesmo com acúmulo de sujeira ou gelo, provou ser um fator decisivo. Enquanto outras armas podiam se tornar inoperantes, o M1 continuava a funcionar, dando ao soldado americano uma confiança vital em seu equipamento nas condições mais adversas da guerra na Europa. Do outro lado do mundo, no Teatro do Pacífico, o Garand enfrentou um conjunto de desafios completamente diferente, mas igualmente severo. O ambiente era de umidade sufocante, chuvas torrenciais, lama e areia vulcânica corrosiva. A ameaça de ferrugem e do mau funcionamento causado por detritos era constante. Aqui, novamente, a construção sólida e a simplicidade relativa de desmontagem para a limpeza provaram ser vantagens cruciais. Taticamente, o combate no Pacífico era frequentemente travado a curta distância, em selvas densas ou contra posições defensivas bem entrincheiradas. O poder de fogo semiautomático do Garand foi um contraponto direto e devastador às táticas japonesas, especialmente contra as cargas Banzai. Diante de um ataque em massa de infantaria, a capacidade de um único fuzileiro de disparar 8 tiros de forma rápida e controlada, sem desviar os olhos do alvo, era a diferença fundamental entre manter uma linha defensiva e ser subjugado. De cidades francesas a praias do Pacífico, passando por florestas congeladas, o M1 Garand não apenas funcionou, ele se destacou, provando que sua concepção era a resposta correta para as diversas e brutais exigências de uma guerra mundial. No final das contas, cada confronto de infantaria, cada avanço através de um campo minado ou cada defesa desesperada de uma posição, resumia-se a um duelo fundamental. Não era apenas um duelo entre soldados, mas um confronto direto entre duas filosofias de combate, materializadas no aço e na madeira que cada homem carregava. De um lado, estava a doutrina da precisão deliberada, do tiro único e bem colocado, a herança de décadas de guerra onde a conservação de munição era tão importante quanto a pontaria. Esta era a filosofia do fuzil de ferrolho. Do outro lado, estava a nova doutrina da pressão avassaladora, da supressão contínua e da iniciativa a qualquer custo, uma filosofia nascida da capacidade industrial e da crença no poder de fogo como principal ferramenta de manobra. Esta era a filosofia do fuzil semiautomático M1 Garand. O fuzil de ferrolho, seja o Karabiner 98K alemão ou o Arisaka japonês, representava um paradigma de combate metódico. O soldado treinado com esta arma aprendia a valorizar cada disparo. A precisão era primordial. A sequência de movimentos para operar o ferrolho, girar, puxar, empurrar, travar, era praticada até se tornar um reflexo muscular. Contudo, era um reflexo que exigia uma interrupção, por mais breve que fosse, no ato de combater. Após cada tiro, o soldado era forçado a desviar sua atenção, mesmo que por uma fração de segundo, do alvo para o mecanismo da arma. Sua cabeça poderia se mover, sua linha divisada era quebrada. No caos de um encontro a curta distância, essa pausa imposta pelo design da arma era uma janela de tempo mensurável, uma vulnerabilidade inerente que nenhuma quantidade de treinamento poderia eliminar completamente. O M1 Garand, em contraste, personificava uma filosofia de combate ininterrupto. O soldado americano era treinado para manter o foco no alvo e a pressão sobre o inimigo. A arma fazia o trabalho mecânico por ele. Após o primeiro disparo, seu único pensamento era alinhar o segundo. Sua mão de apoio não deixava a telha do fuzil, seu olho não se desviava da mira e seu dedo já estava se movendo para pressionar o gatilho novamente. A arma permitia uma sequência de disparos tão rápida quanto a capacidade do atirador de controlar o recuo e readquirir o alvo. Isso não significava apenas atirar mais rápido, significava pensar mais rápido, reagir mais rápido e dominar o adversário através de um volume de fogo que o impedia de executar seu próprio ciclo de ações. Quando essas duas filosofias se encontravam face a face em um confronto inesperado,
Um soldado americano e um soldado alemão virando a esquina de um prédio em ruínas ao mesmo tempo. O resultado era quase sempre determinado por essa diferença fundamental. Ambos os soldados, instintivamente, levantariam suas armas e disparariam. O soldado alemão, após seu primeiro tiro, seria compelido por seu treinamento e pelo design de sua arma a iniciar imediatamente o ciclo de operação do ferrolho. Sua mão direita deixaria o gatilho e se moveria para a alavanca. Nesse exato momento, o soldado americano, tendo também disparado, já estaria pressionando o gatilho pela segunda vez. Enquanto o soldado alemão ainda estava no meio do processo de recarga manual, o segundo, e talvez o terceiro, projétil americano já estaria a caminho. Este cenário, repetido incontáveis vezes nos campos de batalha da Europa e do Pacífico, não era uma questão de coragem ou habilidade individual, mas uma equação brutal de tempo e mecânica. Na curta e violenta distância que define a maior parte dos combates de infantaria, a velocidade de engajamento quase sempre triunfa sobre a precisão de um único disparo. O duelo de filosofias era vencido pela que priorizava a continuidade da ação. A precisão deliberada do ferrolho era uma virtude em um campo de tiro, mas no caos imprevisível do combate real, a velocidade avassaladora do semiautomático provou ser o fator decisivo. É impossível, e historicamente impreciso, atribuir a vitória em um conflito da magnitude da Segunda Guerra Mundial a uma única arma. A vitória dos aliados foi o resultado de uma confluência de fatores monumentais: a resiliência do fronte soviético, a superioridade aérea e naval, a capacidade industrial avassaladora e as decisões estratégicas tomadas nos mais altos escalões de comando. Nenhum fuzil, por mais avançado que fosse, poderia por si só determinar o resultado de um confronto global. Contudo, ignorar o impacto de uma tecnologia que redefine o combate no seu nível mais fundamental, o confronto entre soldados de infantaria, seria igualmente um erro. A guerra é vencida por exércitos, mas as batalhas são vencidas por pelotões e esquadrões, e foi nesse nível que o M1 Garand se tornou um fator decisivo na vitória. Sua contribuição não deve ser medida apenas em termos de poder de fogo, mas nas consequências táticas diretas que essa superioridade gerava. Ao dar ao soldado de infantaria americano uma vantagem clara e imediata sobre seu adversário, o Garand multiplicou a eficácia de cada homem no campo de batalha. Um esquadrão americano podia, de forma consistente, gerar um volume de fogo de supressão que exércitos inimigos precisariam de uma unidade com o dobro do tamanho para igualar. Essa realidade matemática teve um efeito cascata em todos os aspectos do combate terrestre. As ofensivas aliadas, impulsionadas por essa capacidade de manter a pressão, avançavam mais rapidamente. Posições defensivas que, contra fuzis de ferrolho, poderiam ter resistido por horas, eram suprimidas, flanqueadas e neutralizadas em uma fração do tempo. Cada avanço mais rápido significava menos tempo para o inimigo se reorganizar, entrincheirar ou trazer reforços. Essa aceleração do ritmo tático teve um impacto direto e mensurável na preservação de vidas. Batalhas mais curtas e avanços mais rápidos significavam menos tempo de exposição ao fogo de artilharia, morteiros e metralhadoras inimigas. A capacidade de suprimir eficazmente as posições adversárias reduzia drasticamente a capacidade do inimigo de infligir baixas durante as manobras de assalto. Cada soldado inimigo forçado a se manter abrigado pelo fogo contínuo de um Garand era um soldado a menos atirando contra os americanos que avançavam. Incontáveis vidas foram salvas não por atos heróicos isolados, mas pela aplicação sistemática de uma superioridade de fogo que tornava o avanço mais seguro e os confrontos mais decisivos. O fuzil não apenas aumentava a letalidade do soldado americano, ele aumentava suas chances de sobrevivência. No panorama estratégico, o efeito cumulativo desses milhares de pequenos confrontos vencidos de forma mais rápida e eficiente foi profundo. O avanço acelerado das forças aliadas através da França, Bélgica e, finalmente, na própria Alemanha, foi possível porque a infantaria conseguia acompanhar o ritmo dos blindados, limpando bolsões de resistência que, de outra forma, teriam retardado toda a ofensiva. Cada dia, cada semana que a guerra foi encurtada por esse ímpeto implacável, representou uma economia colossal em vidas humanas e recursos materiais para a causa aliada. O M1 Garand não venceu a guerra sozinho, mas ao fornecer uma vantagem consistente no nível mais crucial do combate, ele se tornou um dos principais catalisadores que permitiram que as outras vantagens estratégicas dos aliados fossem plenamente exploradas. Ele foi um fator fundamental que ajudou a acelerar o avanço aliado e, consequentemente, a encurtar a guerra mais sangrenta da história da humanidade. Não era apenas um fuzil. Reduzir o M1 Garand à sua designação técnica, US Rifle, calibre .30, M1, ou a sua composição material de madeira e aço, é ignorar sua verdadeira essência e o profundo impacto que exerceu sobre o resultado da Segunda Guerra Mundial.
Para os milhões de homens que o carregaram através dos campos de batalha da Europa e das ilhas do Pacífico, ele representava algo muito mais fundamental. Era a materialização da confiança em suas mãos, uma vantagem tática tangível que podiam sentir a cada vez que o empunhavam. Em um ambiente onde a sobrevivência era medida em segundos e frações de segundo, o Garand oferecia a certeza da resposta imediata, a capacidade de suprimir o inimigo e a segurança de que seu equipamento não falharia no momento mais crítico. Essa confiança psicológica, multiplicada por exércitos inteiros, foi uma força tão poderosa quanto a própria superioridade mecânica da arma. Ele não era meramente um pedaço de tecnologia, mas a representação de uma filosofia de combate inteiramente nova. Enquanto os exércitos do eixo continuavam a operar sob a doutrina do tiro preciso, porém lento, dos fuzis de ferrolho, os Estados Unidos haviam padronizado uma nova forma de lutar, baseada na iniciativa e na pressão incessante. O M1 Garand era o principal instrumento dessa doutrina. Ele descentralizou o poder de fogo, transformando cada soldado de infantaria em uma base de fogo móvel e eficaz, capaz de ditar o ritmo de um confronto em vez de simplesmente reagir a ele. O som contínuo de seus disparos, sobreposto ao de seus companheiros, tornou-se a trilha sonora do avanço aliado, um ruído constante que quebrava a moral do inimigo e desmantelava suas táticas defensivas, que dependiam de pausas no fogo que nunca chegavam. A sua verdadeira importância, portanto, não reside apenas nos mais de 5 milhões de unidades produzidas ou nas suas especificações técnicas superiores. Reside na forma como ele alterou a equação do combate no seu nível mais elementar. Ele encurtou o tempo entre a decisão e a ação, removeu as pausas que davam ao inimigo a oportunidade de se recuperar e permitiu que as táticas de fogo e movimento fossem executadas com uma fluidez e segurança sem precedentes. Para os homens que o carregaram através do fogo e do inferno, o M1 Garand não era um objeto abstrato de estratégia, mas uma ferramenta de sobrevivência. Era a certeza de que, em um encontro súbito e brutal, eles teriam a capacidade de disparar uma segunda, terceira e quarta vez, enquanto seu oponente ainda lutava com o mecanismo de sua própria arma. Essa diferença fundamental, repetida em milhares de confrontos individuais, acumulou-se para criar uma vantagem estratégica decisiva. Não era apenas um fuzil. Era a confiança, a iniciativa e a sobrevivência. Era a cadência da vitória, na ponta do dedo.